Olá a todos que acompanham o canal. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa tier list, agora na segunda parte, comentando sobre as contratações e dispensas que o Cruzeiro deveria realizar no mercado de transferências de 2025, focando nos meio-campistas e atacantes. O esquema é simples, temos um quadrado branco em cada coluna da tier list. Se eu arrastar o jogador para a direita, significa que eu não o manteria para 2025, seja porque o contrato está terminando, tentaria uma venda ou mesmo um empréstimo. Também posso arrastar um jogador que não faz parte do elenco do Cruzeiro para a esquerda do quadrado branco, apresentando argumentos sobre por que acredito que ele deveria vir para cá e compor nosso elenco. Outro detalhe é que posso selecionar somente um jogador com o destaque de fundo dourado. Esse é um jogador de valor mais elevado, em salários ou até na sua contratação, e que tem o potencial de, como Pedrinho disse, balançar Minas Gerais em 2025. Começando pelos primeiros volantes, temos o Wallace. Aos 29 anos, ele foi adquirido junto ao Udinese na última janela de transferências por cerca de 7 milhões de euros. Contratado para ser titular, o volante deve permanecer e recuperar o nível que já o fez ser, em outra época, ser considerado um dos melhores da posição no Campeonato Brasileiro. Com destaque nos desarmes e um bom passe, Wallace é uma peça essencial para o Cruzeiro em 2025. Lucas Romero, argentino de 30 anos, já tem uma história de sucesso no Cruzeiro, sendo bicampeão da Copa do Brasil. O jogador vem fazendo uma boa temporada e sua permanência é fundamental. Líder no elenco, ele é um excelente reserva e com nível para brigar pela titularidade. Peralta, paraguaio de 22 anos, foi contratado no meio de 2024 por 3 milhões de dólares. Ele é uma aposta para o futuro e, por sua versatilidade em desempenhar as funções de primeiro e segundo volante, merece mais minutagem na próxima temporada. Diante disso, acredito que o Cruzeiro já tem 3 bons primeiros volantes e não precisa de novas contratações para a posição. No entanto, a oportunidade de mercado envolvendo Fernandinho, de 39 anos, deve ser considerada. O volante, com passagens pela seleção brasileira e Manchester City, ficará sem contrato ao final desta temporada, com a indefinição de renovação devido à crise no Atlético Paranaense. Fernandinho é, na minha opinião, o melhor jogador da posição no futebol brasileiro, além de poder atuar como zagueiro, como fez na temporada 2019-2020 sob o comando de Guardiola. Portanto, eu tentaria sua contratação, por vários motivos já citados, por estar livre no mercado, por sua polivalência e por sua qualidade técnica ímpar no futebol brasileiro. Agora vamos falar dos meio-campistas, começando por Matheus Henrique. Contratado na metade de 2024 por cerca de 8 milhões de euros, o jogador veio para ser titular e rapidamente assumiu essa condição. Aos 26 anos, vindo do futebol italiano, ele se destaca pela qualidade no passe, dinâmica no meio-campo e chegada na área. Com mais tempo de trabalho sob o comando de Fernando Diniz, acredito que Matheus tem tudo para fazer um grande 2025. Lucas Silva, cria da Toque e bicampeão da Copa do Brasil e Brasileiro, é uma das lideranças do elenco, mas não vem fazendo uma boa temporada. Infelizmente, ele não conseguiu repetir nesse ano as boas atuações das suas passagens anteriores. Com o contrato terminando no fim de 2024, apesar de ser fã do jogador, acredito que uma renovação não seria a melhor escolha, deixando-o sair livre ao final do contrato. Ramiro, em uma situação semelhante, também não teve boas atuações nesta temporada. Embora tenha um papel de liderança, seu contrato se encerra ao final de 2024, e eu também optaria por não renovar. Barreal, o argentino de 24 anos, chegou como ala esquerdo, foi testado como ponta, mas se destacou mesmo como meio-campista jogando pela esquerda. O jogador se destaca por seus chutes e cruzamentos. Sua opção de compra está fixada em 4 milhões de dólares e hoje eu não exerceria essa opção, mas, com 2 meses restantes na temporada, ainda acredito que ele pode provar o contrário e justificar totalmente a sua compra. Falando agora de Japa e Vitinho, ambos crias na Toca, vejo neles um grande potencial para contribuir no próximo ano. Devem ser mantidos e aproveitados por Fernando Diniz. Josefer,
de 20 anos, não terá mais idade para o sub-20 em 2025. Acredito que ele merece uma chance no profissional, pelo menos no Campeonato Mineiro, para mostrar se consegue manter o nível que demonstrou na base. Por enquanto, manteria o jogador no elenco. Em relação a contratações, projetando 3 saídas, uma boa opção seria Christian, de 23 anos, do Atlético Paranaense. O atleta possui boa capacidade técnica, bom passe e chegada ao ataque. Ele pode atuar tanto como um camisa 8 quanto como 10. Os valores especulados pela mídia sobre sua transferência são irrealistas. O jogador esteve perto de sair para o Bahia por 3 milhões de dólares em 2023, e hoje, no último ano de contrato, seu valor seria semelhante ou até inferior. A qualidade técnica de Christian é indiscutível, mas seus problemas físicos são preocupantes. Em 2023, exames indicaram a possibilidade de problemas futuros, fazendo com que o Bahia desistisse de sua compra. Se os exames feitos pelo Cruzeiro derem a certeza que o jogador poderá jogar regularmente por vários anos, investiria na sua contratação. Além de Christian, Denilson, do Cuiabá, e Hércules, do Fortaleza, são boas opções que selecionei. Ambos estão fazendo um bom campeonato brasileiro, possuem apenas 23 anos e têm potencial de evolução. No entanto, minha preferência ainda é por Christian, por sua capacidade de conseguir jogar também como um meia armador. Agora, falando sobre os meias, é evidente que Matheus Pereira deve continuar em 2025. Ele tem se destacado como o melhor jogador da posição no futebol brasileiro, com mais de 20 participações diretas em gols nesta temporada. Sua presença será fundamental e de grande destaque no Cruzeiro no próximo ano. Já Matheus Vital, aos 26 anos, não conseguiu desempenhar o papel esperado como uma sombra de Matheus Pereira. Seu futebol burocrático e pouco eficiente aponta para a necessidade de sua saída na próxima temporada. Eu tentaria vendê-lo. Falando agora de possíveis contratações, o primeiro jogador com fundo dourado da lista, ou seja, capaz de abalançar Minas Gerais, é Talisca. Aos 30 anos, ele pode atuar como meia ou ponta-direita, posição que nos interessa bastante devido à carência no elenco. Talisca teve uma temporada impressionante na Arábia Saudita, com 25 gols e 4 assistências em 25 jogos. Seria uma contratação fantástica para o Cruzeiro, com potencial para ser um dos melhores jogadores tecnicamente do Brasil. No entanto, Talisca já revelou que, no momento, não pensa em voltar ao Brasil por causa dos altos salários que recebe no Oriente Médio e, se retornasse, daria prioridade ao Bahia, clube que o revelou. Por isso, sua contratação é improvável, mas, se acontecesse, seria espetacular. Falando agora de Matias Rojas, paraguaio de 28 anos, que tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2024. Ele vem fazendo uma temporada regular, com 4 gols e 2 assistências em 14 jogos, mas jogou apenas 39% dos minutos disponíveis. Se viesse por valores semelhantes aos que recebe nos Estados Unidos, seria uma ótima contratação como reserva de Matheus Pereira, podendo também atuar pela meia-direita, posição que o destacou no Racing. Mateuzinho, de 26 anos, atualmente no Vitória, marcou 4 gols e deu 4 assistências em 26 jogos no Brasileirão. Nas vezes que o vi jogar, pareceu ser um jogador inteligente com boa visão de jogo. Faria sentido sondar o jogador para uma possível investida. Outro jogador interessante é Rodriguinho, de apenas 21 anos, que tem se destacado no América Mineiro na Série B, somando 4 gols e 2 assistências em 11 jogos. Como seu contrato se encerra no fim de 2024 e ele poderia vir sem custos, é um jogador interessante para ficar de olho. Por último, quero falar sobre Miguelito, o meia boliviano que atua pelo Santos. Ele não é uma recomendação minha, mas estou citando porque surgiu uma especulação nos últimos dias sobre a possível vinda dele para o Cruzeiro, então vou dar minha opinião. Miguelito não tem tido muito espaço no Santos este ano, mas se destacou com boas atuações como ponta-direita pela seleção boliviana nas eliminatórias da Copa, somando 3 gols nos últimos 4 jogos. Acredito que o Santos não o liberaria facilmente, mesmo sem utilizá-lo com frequência.
E, honestamente, não vejo o Cruzeiro precisando fazer muito esforço monetário por essa contratação. Minha conclusão é que, apesar de haver jogadores interessantes no mercado, não faria nenhuma dessas contratações a princípio para evitar um excesso de jogadores no elenco. Como já mencionei na parte sobre meio-campistas, eu apostaria no Christian, que tem a capacidade de atuar mais à frente, como uma alternativa tanto para Matheus Pereira quanto para Matheus Henrique, pelo menos até a metade da temporada. Agora vamos falar dos pontas esquerdas. Primeiro, Gabriel Veron. O jogador tem 4 gols e uma assistência em 20 jogos pelo Brasileirão. Embora eu acredite que o jogador tenha potencial, o valor de 10 milhões de euros para sua contratação definitiva parece distante no momento. Vamos ver o que ele faz nesses últimos 2 meses de temporada, para que a renovação de empréstimo possa ser cogitada e tentada pela diretoria. Por enquanto, não o manteria no planejamento para o próximo ano. Sobre Tevez, nosso cria da Toca, com apenas 18 anos, ele teve um ótimo desempenho no Sub-20 este ano e merece mais chances no profissional. Eu daria a ele mais minutos no Campeonato Mineiro e, caso ainda não esteja pronto, um retorno ao Sub-20 pode ser uma opção. Agora, sobre possíveis contratações. Começando com Roger Guedes, meu favorito entre os selecionados, apesar de ser uma possibilidade remota. O jogador de 28 anos, que já passou por Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras, fez uma ótima última temporada no Catar, com 22 gols e 5 assistências em 28 jogos. No entanto, sua contratação seria muito difícil, já que ele recebe cerca de 5 milhões de reais mensais e só sairia por valores próximos a 10 milhões de euros. Mesmo sendo improvável, tentaria ao menos fazer uma sondagem para entender se ele planeja voltar ao futebol brasileiro. Outro nome de destaque que coloquei com fundo dourado é Dudu, também capaz de, pela mídia, balançar Minas Gerais. Cria da Toca, ele recebe um dos maiores salários do Brasil, cerca de 2,1 milhões de reais por mês. Com 32 anos e recém-recuperado de uma lesão séria, o Cruzeiro teria que fazer um grande investimento para tirá-lo do Palmeiras. Por esses motivos, não cogitaria essa contratação, apenas o coloquei na lista como uma possibilidade, mas não a faria. Rony, também do Palmeiras, é outro nome interessante. Ele ainda é bem utilizado por lá, mas muitas vezes como falso 9. Prefiro Rony em sua posição original, onde sua velocidade e raça se destacam. Este ano, ele tem 28 jogos, 4 gols e 2 assistências no Brasileirão. Se o Cruzeiro conseguir negociar por uma quantia abaixo de seu valor de mercado, devido ao desgaste com a torcida palmeirense, seria uma boa opção. Falando agora de Soteldo de 27 anos, atual camisa 10 da seleção venezuelana e emprestado pelo Santos ao Grêmio. O Santos não pretende utilizá-lo na próxima temporada, e o Grêmio parece não querer exercer a opção de compra de 4 milhões de euros. Acredito que esse valor é justo para sua contratação. Com 4 gols e 2 assistências em 16 jogos no Brasileirão, Soteldo, um ponta que se destaca pelos dribles e seria um ótimo coadjuvante para nosso elenco. Ele é minha escolha como uma investida certeira para a titularidade na posição. Outro jogador na lista é Agustín Canobio, ponta uruguaio de 27 anos do Atlético Paranaense, que tem 4 gols e uma assistência em 16 jogos no Brasileirão. Como Rony, ele se destaca pela raça e dedicação em campo, mas, ainda prefiro o Soteldo como um investimento para a posição de titular. Sobre jovens promissores, temos 3 opções. O primeiro é o uruguaio La Vega, de 19 anos, recentemente convocado para a seleção uruguaia e com contrato até o final de 2024, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Com 10 gols e 5 assistências em 27 jogos no Campeonato Uruguaio, ele seria a minha primeira escolha como um reserva promissor, especialmente pela possibilidade de vir de graça, portanto vou colocá-lo no elenco para o ano que vem. Thiago Fernandes, do Vélez, também é um destaque. Com 20 anos, ele tem 10 participações em gols em 17 jogos e está ajudando o Vélez na surpreendente campanha como líder do campeonato argentino. Porém, Cruzeiro teria que investir um alto valor no jogador, já que times europeus também estão de olho no futebol do garoto. Por fim, Eric Pulga, do Ceará,
com 12 participações em gols em 28 jogos na Série B. Entre os três jovens, ele é o meu menos favorito, mas ainda vale a menção. Uma sondagem para entender o valor da pedida do Ceará seria válida. Agora vou falar dos pontas direitas, começando por Lautaro Dias. O jogador chegou na metade deste ano por 3 milhões de dólares e tem um gol em 11 jogos no Brasileirão. Considero Lautaro um bom reserva, um jogador que, pela sua alta dedicação, pode incendiar as partidas. Manteria o jogador no elenco, mas penso que a contratação de um titular ou alguém que, no mínimo, dispute posição com ele é necessária. Falando agora do Kenji, sua situação é semelhante à de Tevez. Nosso cria da Toca, de apenas 18 anos, vem tendo um ótimo desempenho no sub-20 e merece mais chances no profissional. Eu daria mais minutos a ele no Campeonato Mineiro e, caso ainda não esteja pronto, um retorno ao sub-20 pode ser uma opção. Agora, sobre possíveis contratações, começando por Di Maria. O experiente jogador argentino ficará sem contrato em 2025, e poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Mesmo assim, sua contratação é muito improvável, visto que o atacante parece não ter interesse em jogar no Brasil. Cito na tier list por se tratar de um jogador histórico, com alta capacidade técnica e decisiva, e que, mesmo com 36 anos, continua fazendo uma boa temporada no Benfica. Se viesse, brigaria para ser o melhor jogador do campeonato. Outro nome que, na minha opinião, balançaria Minas Gerais é João Arias, meia-direita do Fluminense titular da seleção colombiana. O jogador faz uma ótima temporada, com 32 jogos, 7 gols e 6 assistências somando o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A contratação do jogador de 27 anos é difícil, pois ele tem o sonho de jogar no futebol europeu. Mesmo que o Cruzeiro conseguisse convencê-lo a ficar no Brasil, ainda teria que negociar com o Fluminense, que provavelmente não o liberaria para o mercado interno. Portanto, essa contratação seria extremamente complicada. Agora, para mim, a contratação mais certeira para a ponta-direita do Cruzeiro seria Arthur. Ele teve passagens pelo Palmeiras e uma ótima fase no Bragantino, que o levou à seleção brasileira. Não coloquei fundo dourado nele porque, embora seja uma ótima escolha, não vejo nele o mesmo apelo midiático dos outros. Ele foi contratado em dezembro de 2023 pelo Zenit, mas um ano depois ainda não se firmou como titular. Nos 11 jogos do campeonato russo desta temporada, jogou apenas 20% dos minutos, apesar de não ter marcado gols, deu 2 assistências. O Zenit pagou 15 milhões de euros por ele, e acredito que uma proposta entre 10 e 12 milhões de euros poderia viabilizar sua vinda. O Cruzeiro deveria investir na contratação do atleta de 26 anos, que seria titular absoluto e peça-chave na próxima temporada. Citando outras possibilidades, temos Júnior Messias, jogador de 33 anos, atualmente no Genoa, com passagem pelo Milan. Ele tem um gol em 3 partidas no campeonato italiano. O valor de sua contratação não seria alto, visto que o Genoa pagou apenas 1,5 milhão de euros em seu passe. A negociação dependeria mais de convencimento do jogador, e o fato de ele ser de Belo Horizonte pode ajudar. No entanto, Messias tem sofrido com diversas lesões, o que o faz perder vários jogos durante a temporada. O Cruzeiro deveria realizar exames médicos minuciosos antes de assinar qualquer contrato. Caso venha, ele disputaria a titularidade na posição. Falando de outro jogador que disputaria a posição, temos Benjamin Garré, argentino de 24 anos, que atualmente joga no futebol russo. Com passagens pela base do Manchester City, na última temporada ele acumulou 9 gols e 3 assistências em 20 jogos na Liga Russa. Garré se destaca pelo drible e sua jogada característica de cortar para o meio e finalizar. Acredito que seria uma boa aposta para disputar posição com Lautaro. O jogador custaria entre 5 a 7 milhões de dólares. Por fim, cabe a citação da promessa Lucas Ronier, do Coritiba, um jogador de apenas 19 anos, com características de armador. Ele tem 5 gols e 4 assistências em 28 jogos na Série B e possui a segunda maior média de notas no SofaScore da competição.
Ronier veste a camisa 98, a mesma utilizada por Igor Paixão no Coxa, e é conhecido por sua visão de jogo e capacidade de criar jogadas ofensivas. Acredito que o Coritiba pediria uma quantia alta para liberá-lo, mas o fracasso na tentativa de acesso à Série A para a temporada 2025 pode ser um fator determinante para sua possível saída. Eu vejo com ótimos olhos uma proposta, mesmo que alta, por parte do Cruzeiro. Agora vou falar sobre os centroavantes, começando com Caio Jorge, de apenas 22 anos. O centroavante brasileiro teve uma passagem sem muito sucesso pelo futebol italiano e chegou ao Cruzeiro no meio da temporada por cerca de 5 milhões de euros. Até o momento, ele soma 3 gols e uma assistência em 17 jogos. Ele ainda não conseguiu demonstrar todo o seu futebol, mas acredito que tem margem para evolução. Sua movimentação em campo é interessante, e, se melhorar a conversão de chances, pode se tornar um jogador de destaque no futebol brasileiro. Sobre Dineno, o argentino de 30 anos, ele tem características bem diferentes de Caio Jorge. É um centroavante mais fixo, que se destaca pelo posicionamento e finalização precisa, além do cabeceio. Nesta temporada, não teve muitas oportunidades devido a 2 lesões, mas soma 8 gols em 22 jogos. No entanto, o histórico de lesões não é comum em sua carreira, então acredito que esta temporada foi apenas uma infelicidade. O jogador deve ser mantido no elenco como uma boa e segura opção, com características diferentes para a posição. Agora, falando de Rafa Silva, em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, o jogador soma 3 gols em 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele é um centroavante mais móvel, e quando foi acionado fez bons jogos, mas o seu histórico de lesões é preocupante. Tanto nesta como na primeira passagem, o jogador não conseguiu se manter em condições físicas que permitissem jogar regularmente. Considerando isso, mesmo gostando do jogador, eu não renovaria seu contrato, que termina no fim deste ano. Entre possíveis contratações, a primeira opção é Roberto Firmino, atacante de 33 anos que jogou uma Copa do Mundo e seria capaz de abalançar Minas Gerais. Firmino tem características de falso 9 e é excelente fora da área, ajudando a criar jogadas para os companheiros, como fazia no Liverpool com Mané e Salah. No entanto, sua contratação é praticamente impossível. Ele tem contrato até a metade de 2026 na Arábia Saudita, onde recebe salários altíssimos, cerca de 10 milhões de reais por mês. A não ser que o clube queira liberá-lo e ele deseje voltar ao Brasil, vejo essa contratação como inviável. Outra opção interessante é Gabigol, atacante de 27 anos do Flamengo, que teve grande destaque entre 2019 e 2022, mas suas atuações caíram em 2023 e 2024. Ele ficará sem contrato no fim deste ano, o que tornaria uma boa investida, já que poderia vir de graça. No entanto, o Cruzeiro precisaria avaliar as condições físicas de Gabriel, que não parecem as mesmas de anos atrás. O assédio de vários clubes será grande, e caso o Cruzeiro consiga a negociação, certamente envolveria uma grande soma em salários e luvas. Mesmo assim, devido à idade e à qualidade que já demonstrou, é um nome que eu não descartaria e ficaria de olho. Sobre Mauro Icardi, do Galatasaray, o jogador de 31 anos foi o artilheiro do último campeonato turco, com 25 gols e 9 assistências. Ele perdeu espaço no time após a chegada do centroavante nigeriano Victor Osimhen, emprestado pelo Napoli. Acredito que Icardi seria a melhor contratação possível, pois é o jogador mais letal da lista, porém seus altos salários, cerca de 3 milhões de reais mensais, além do valor necessário para tirá-lo do time turco, tornam a contratação complicada. Se pudesse escolher um afundo dourado entre os centroavantes, seria ele, pois sua capacidade de finalização seria fundamental para o Cruzeiro. Agora, falando de Alex Arce, o centroavante paraguaio de 29 anos da LDU, apesar de ter começado a carreira muito tarde, vem acumulando boas temporadas. Em sua carreira marcou 64 gols e contribuiu com 9 assistências em 101 jogos. Seria uma boa opção. Suas características de finalizador, semelhantes às de Germán Cano, seriam valiosas no nosso elenco. Harold Preciado,
centroavante colombiano de 30 anos do Santos Laguna, também tem ótimos números. Em sua carreira possui 150 gols e 47 assistências em 308 jogos. No entanto, atualmente o jogador enfrenta problemas de doping, o que torna essa contratação arriscada, apesar de seu talento. O jogador ficará livre no mercado a partir de janeiro de 2025, e, caso a questão do doping seja resolvida, acredito que seria uma excelente opção para assumir a camisa 9. Brenner, de 23 anos, atualmente joga pelo Udinese e se destacou no São Paulo sob o comando de Fernando Diniz em 2020. Sob o comando do treinador, o jogador contribuiu com 22 gols e 4 assistências em 50 jogos. Ele saiu para o futebol norte-americano no meio daquele ano e hoje no futebol italiano, não vem tendo boas atuações. Caso o Cruzeiro conseguisse um empréstimo, veria com bons olhos. Por fim, David Washington, de 19 anos, revelado pelo Santos e atualmente joga Chelsea, é considerado um jogador de enorme potencial futuro. No entanto, ele não tem muitas chances no time principal, atuando mais pelo sub-20 da equipe londrina. Uma compra seria impossível, pois o jogador tem um valor de mercado muito alto, mas, se o Chelsea quiser dar mais rodagem ao jovem, um empréstimo seria uma excelente oportunidade para o Cruzeiro adquirir um bom jogador, que brigaria por titularidade. Em resumo, temos 7 opções de centroavantes, mas se eu tivesse que escolher um, seria Mauro Icardi. Ele se encaixaria perfeitamente no time e tem qualidade para ser o melhor centroavante em solo brasileiro. No entanto, reitero que seria uma contratação extremamente difícil e apenas o coloco na lista pela promessa de Pedrinho sobre trazer um grande jogador no próximo ano. Em resumo, esse seria o meu time para a próxima temporada, com um elenco composto por 30 jogadores, sendo 21 brasileiros, 6 argentinos, além de um uruguaio, um venezuelano e um paraguaio. Pelas minhas contas, o custo das contratações ficaria entre 245 até 270 milhões de reais, sem contar os salários. Essa foi a segunda parte da tier list de contratações e dispensas para o Cruzeiro. Deixe suas opiniões nos comentários, concorda ou discorda das minhas escolhas. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar suas recomendações de quem você traria para reforçar o cabuloso. Valeu!